Bom, vou lá fazer a entrevista agora com o professor de Química, o professor Christian Vidal, aqui do Tamandaré. E vamos dar início ao trabalho de Química na Escola 2. Então, a nossa primeira pergunta da entrevista é: hoje em dia, você optaria por lecionar novamente, sabendo de todas as dificuldades que passa por um professor? A licenciatura para mim é uma paixão. Porém, hoje em dia, né, a realidade que a gente encontra na sala de aula faz com que a gente fique desencorajado para exercer a profissão de professor. Há uma confusão muito grande entre professor e educador. Eu me vejo hoje como professor, porque a educação hoje deveria começar em casa, e muitos dos pais não estão fazendo o trabalho deles. Então, no nosso papel como professor, né, de Química. Além disso, o mercado de trabalho não está valorizando muito bem o professor em sala de aula. O Estado paga muito mal o professor, né? O município paga um pouco melhor. E a escola particular hoje visa muito lucro e esquece muitas vezes o professor, a estrutura que é oferecida para a gente dar aula, o material que é absorvido pela própria instituição. Isso tudo faz com que a gente desencoraje. Além disso, a área de Química em especial, o mercado hoje, como a Petrobras tem, oferece muito fascinante. Então, fez com que, há pouco tempo, eu tentasse um concurso para a Petrobras e, por pouco, eu não entro na Petrobras. Isso também faz com que a gente repense a paixão. A paixão acaba ficando em segundo lado. Beleza. A segunda pergunta é: o que você utiliza como meio para reverter os processos de reprovação numa turma? Bom, em geral, quando possível, eu aplico trabalhos, avaliações paralelas às avaliações normais da instituição. E quando ainda possível, eu faço com que o peso da avaliação final da instituição, seja um teste, uma prova, caia frente ao trabalho. Mas procuro valorizar o dinamismo, né, dos alunos, que o trabalho seja em dupla, até porque a dificuldade de um passa a ser o entendimento do outro e vice-versa. Então, um acaba compensando a dificuldade do outro. E mostra para o outro aluno também que, com essa dificuldade ou a facilidade, eles têm essa diferença, né? que um não sabe, o outro sabe, e aí tem essa compensação. E o próprio fato de ele encontrar a facilidade no outro, que é para ele a dificuldade, faz com que ele corra um pouquinho mais e aprenda melhor a matéria. Beleza. A terceira: se a maioria dos professores que dão aula em colégio particular também dão aula em colégio municipal ou estadual, por que há essa diferença em relação à educação? Bom, a diferença é basicamente o tempo que é dedicado, né, para que a matéria seja dada. Por exemplo, em matemática e em português é um pouco menor, né? No estado, se eu não me engano, são 6 tempos para dar aula, chega a 6 ou 5, 6 tempos. No caso de Química, a diferença é brutal. Na particular, são oferecidos 4 tempos no mínimo, como é aqui na estrutura do Tamandaré. E em outros colégios chega até 6 tempos para a própria Química, pelo menos. No estado, são só oferecidos 2 tempos. Então, no caso de Química, é mesmo o tempo e também o próprio preparo do aluno. O aluno chega muito mal preparado. Na base, por exemplo, se a gente for trabalhar físico-química, a base de matemática é totalmente corrompida, o aluno não tem estímulo para correr atrás da matéria, porque a própria matemática já está em falta. Então, são vários fatores que são somados e atrapalham a matéria ser dada. Beleza. Como você lida com as situações em que alguns alunos questionam a utilidade e a especialidade de alguns assuntos de química? Por exemplo, um aluno chega e o senhor está explicando lá Linus Pauling, ele fala: para que isso serve para mim se eu vou fazer, no caso, uma área de humanas? Para que isso serve para mim? Bom, isso já é uma colocação, uma reivindicação, por exemplo, do aluno, já muito antigo, né? Até da minha época já existia isso. A gente procura sempre mostrar para o aluno que o conhecimento, ele não para só numa disciplina, né? A gente procura, por exemplo, Linus Pauling, você não tem só a questão de montar o diagrama. Sim, você entender que aquilo tem uma ligação com a própria tabela periódica, como ela é construída, né, como ela foi construída, a relação que existe. É claro que muitas vezes, dependendo do assunto, é muito difícil você mostrar isso para o aluno. Então, o que tem que ficar claro para o aluno é que ele tem que saber raciocinar. Não só quimicamente, mas um raciocínio
lógico, né? Que a gente tem no dia a dia. Quando a gente vai atravessar um sinal, a gente sabe que o sinal está verde, a gente pode atravessar. Se está vermelho, não pode atravessar. Tem uma lógica aí. Então a gente procura mostrar isso para o aluno. Ele sempre tem que saber raciocinar o mínimo, né? Então hoje em dia cada vez é mais difícil a gente tentar aprofundar muito alguns assuntos. O próprio Linus Pauling, às vezes eu procuro botar para o aluno, quando possível, vai ter na tabela periódica abaixo dela a ordem. Ele só tem que saber utilizar aquilo. Agora, a importância ou não vai depender do que o aluno, né, acha que vai ser o futuro dele. Eu já tive alunos que diziam no ensino médio que não ia servir de nada a química. Eu encontrei ele, por exemplo, na Santa Úrsula como aluno meu de nutrição. Ele ia ter que ter química, né? E ele não gostava de química. Então a gente não sabe também o dia de amanhã. Um advogado, de repente, pode precisar, numa causa criminal, de um pouco de conhecimento químico, orgânico, alguma coisa, para poder desvendar ou escrever melhor uma defesa de uma pessoa que ele está defendendo. E uma série de exemplos que tem por aí. Toda turma, essa pergunta é meio pessoal, né? Toda turma tem um aluno que é mais engraçadinho e o mais elétrico, até um mais disperso. Como você faz para atrair a atenção de um aluno como esse? Olha, você foi meu aluno, então você sabe muito bem que isso é uma questão extremamente complexa, porque o engraçadinho, ele muitas vezes é o desafiador, ou ele é o menos interessado, ou é aquele cara que realmente está sempre interessado em outras coisas muito mais gostosas do que química, que é o maior problema. A minha matéria já não ajuda, como física, né? São matérias que são menos exigidas em concursos públicos, né? Não é como português e matemática, isso aí já dificulta bem. E é uma matéria que tem algo interessante, né? Mas que a maioria dos alunos não conseguem ver isso no segundo grau. Então como é que eu tento lidar isso? Como você foi meu aluno, sabe, eu tento me aproximar do aluno até com a própria brincadeira, não imponho alguns limites que na educação clássica, né, era imposto, tipo, não pode sair para ir ao banheiro, não pode ficar assim e tal. Eu tento julgar um pouco com algumas ferramentas, mas é difícil, gente, não tem uma receita de bolo. Isso vai depender muito do momento que a gente encontra na aula, né, na hora que a gente está dando aula, e se a gente pode ou não aplicar aquela ferramenta. Então, é uma coisa que só mesmo no momento. Eu acho que essa coisa não tem receita. Tem para poder falar, eu faço isso, mas chega em determinado momento ele faz uma coisa totalmente diferente. Então, eu prefiro não dizer que tem uma receita de boa. Depende muito dessa própria interação professor-aluno, na hora como ele vai contornar isso. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema na sala de aula mais grave. Sempre consegui contornar. Até os próprios amigos, às vezes eu uso o próprio colega para me ajudar, entendeu? Como ferramenta nessa hora para contornar uma determinada situação que o aluno não quer nada, entendeu? Ele mesmo dá uma forçação de barra por mim. Show de bola. Para encerrar aqui a última pergunta, aulas práticas são essenciais para a aprendizagem de química? Olha, se fosse essencial mesmo, a maioria dos meus alunos não aprenderiam química, porque a maioria das escolas que eu trabalho não tem um laboratório. E não é só não ter o espaço físico, é ter o tempo destinado para que o laboratório corra. Uma experiência, por mais simples que ela seja, ela não demora menos de que 1h30 para ser melhor, um pouquinho melhor discutida. Às vezes uma prática ela pode demorar 3 horas, né, para acontecer, uma prática de segundo grau. Na escola técnica, na universidade, eu dou aula na escola técnica, esse tempo se estende a 5 horas, 6 horas, dependendo da prática. Então, o tempo já é complicado, entendeu? Então, não é essencial, mas é uma coisa complementar. Ela vai complementar alguns assuntos da química que permitem ter experiências essas que sejam, aí a gente cai naquele ponto de serem atrativas, porque não adianta você fazer uma experiência que não é atrativa. Você vai ter aquele aluno aqui na sala, ele fica olhando para a parede, ele vai continuar olhando para a parede do laboratório. Então, você não vai estar atingindo aquele aluno. Mas é aquela aula que vai prender o aluno, que ele vai tentar, né, vai ser investigativo, ele vai tentar investigar por que deu aquilo. Mas isso às vezes demanda tempo, demanda todo um trabalho anterior à própria prática para que o aluno se conscientize da importância da prática. Mas então, para mim, não acho que seja essencial, mas que seja complementar o nosso trabalho em sala de aula. Professor, muito obrigado, valeu. Vou passar a voz aqui agora.